Olá, pessoal. Uma alegria muito grande estar nesse momento com todos vocês aí do Centro Espírita Jerônimo Candinho, em Brasília. O que nos honrou muito esse convite de participar dessa 8ª semana Chico Xavier. Eu sou Eugênio, moro aqui em Pedro Leopoldo. Atualmente sou presidente da Aliança Municipal Espírita e sou colaborador do Centro Espírita Meimei, a segunda casa fundada por Chico no ano de 1952 para os trabalhos de desobsessão, e também colaborador aqui na casa de Chico, cuidar do seu acervo, enfim, fazer a curadoria da casa, que tanto nos alegra e nos dá oportunidades tão grandiosas como esta. E vocês que homenageiam Chico nessa semana aí em Brasília, nos inspira a trazer essa reflexão sobre o Chico, que foi um convite que a nossa amiga nos fez, e de estar aí para trazer um pouco sobre a vida e obra de Chico Xavier aqui em Pedro Leopoldo. Então, o Chico tem uma história recente, bem conhecida de todos, e que nós vamos começar por essa reflexão do Chico na atualidade, para que nós possamos chegar até o Chico aqui em Pedro Leopoldo. Então, nós vamos ver a realidade do Chico, né, a partir do ano de 2002, que foi do seu desencarne, a repercussão do seu trabalho, que já era intenso, mas surgiram várias homenagens para o nosso querido Chico a partir de 2008, mais efetivamente, onde nós tivemos a oportunidade de estar no primeiro encontro dos amigos de Chico Xavier em Uberaba, que foi um momento de um resgate saudosista mesmo, da presença física do Chico, onde ali reuniram um número de pessoas para refletir sobre a vida do Chico, sobre a obra do Chico. E eu aqui de Pedro Leopoldo conheci a história do Chico aqui de Pedro Leopoldo, né, como nasci, vizinho da sua irmã, meu amigo pai do Chico, eram como um tio querido, mas a gente não tinha noção, né, da projeção tanto espiritual do Chico como da sua obra realizada ao longo desses anos, apesar de já conhecer a sua obra literária. Mas aí nós fomos ver depoimento fora dos conterrâneos, né, fora daqueles amigos que aqui conviveram com Chico. Então, o Chico, eu tive a surpresa de ver quantas pessoas ali trouxeram depoimentos valorosos, identificando a alma boa, né, o trabalho mediúnico glorioso que ele nos legou. Então, isso foi em 2006, juntamente no mês do aniversário do Chico, lá na cidade de Uberaba. Nós fomos convidados a participar e ali nós fomos tendo contato com várias visões sobre o homem Chico Xavier. E a partir desse encontro nós vimos que todo o Brasil, né, explodiu em homenagens, em reconhecimento do trabalho do Chico, porque se o Chico encarnado, difícil seria essas homenagens, porque o Chico tentou se esconder bastante e era avesso, ele não se julgava merecedor, apesar de tanto merecer ao nosso entendimento. Mas o Chico, na sua simplicidade, no seu estado de consciência, né, de um apóstolo, de um missionário, que tantas leis divinas nos trouxe através da sua mediunidade. Então foram vários encontros ao longo do tempo, e explodiu muito no 2010, que foi o ano do nascimento, o ano dos 100 anos do Chico Xavier. Então, vamos falar da obra literária do Chico. Olha a variedade que nós temos de temas que a mediunidade de Chico nos esclarece. Temos romances, temos livros científicos, temos infantil, temos poesias, temos contos, cartas, temos todos o tipo de literatura, temos humor com Cornélio Pires, enfim. Nós temos uma obra literária vastíssima
da larva do Chico, completando 529 livros, né, atribuídos à sua mediunidade, que depois do seu desencarne, várias obras surgiram, ou de coletâneas, ou obras inéditas, enfim, ligadas à sua mediunidade. Então, são vários livros. E nós vimos que a obra literária do Chico, ela está cumprindo também uma determinação que Kardec traz no livro Obras Póstumas, quando ele fala da arte espírita, que a arte espírita, como houve na arte pagã, foi substituída pela arte cristã, né? E o que ele fala que logo vão surgir os primeiros esboços da arte da categoria que deve ser a arte espírita. Então nós temos observado como isso também tem crescido. Nós já temos na nossa doutrina várias obras do Chico, entre os grupos espíritas, os teatros espíritas, das peças, da música, enfim. Mas nós vamos ver que o Chico, ele estava também, a obra do Chico já está nos cinemas, várias, né? Começou com o edifício Joelma, que foi o incêndio que houve no prédio em São Paulo, que virou o Joelma 23º andar. Temos o Nosso Lar, que é recente, né? Temos As Mães de Chico e A Vida Continua, o próprio filme da vida de Chico, lançado em 2010. Então, a arte que estava nos livros do Chico Xavier, a arte literária, ela já está projetada para o cinema e com promessa de vários outros filmes, e uma abertura também para vários filmes com a temática espírita. Nós temos também no teatro peças valorosas, como a primeira foi Além da Vida, que está em cartaz hoje na década de 80, produzida pelo Vanucci, um grande diretor da cidade de Uberaba, que se transferiu para o Rio, e através da orientação de Chico, essa peça foi montada e até hoje está em cartaz. E várias outras, como Há 2000 Anos, A Própria Vida do Chico, que foi revelada agora no último, uma última peça, O Céu da Vibração, Um Grande Amor de Renúncia, que é baseado no livro Renúncia. Enfim, tem uma pesquisa vasta aí que está no teatro, e estamos falando do teatro até profissional. A televisão, através das novelas, né? A primeira novela orientada por Chico foi A Viagem, que é muita coisa baseada no filme do livro Nosso Lar. O Profeta, Além do Tempo, enfim, várias outras novelas que têm a temática espírita baseada na obra de Chico Xavier. E vários casos, né? Séries que reportam a obra de Chico Xavier. Depois do teatro a gente vê no rádio também, as radionovelas, que são gravações que se escuta no carro, se escuta nos gravadores, nos DVDs, nos pendrives da vida hoje, contando os livros do Chico, como Nosso Lar, 2000 Anos, Renúncia, e vários projetos que tem aí nas radionovelas. No jurídico também temos testemunho do Chico, né, em dois momentos importantes. O primeiro foi quando ele foi processado junto à FEB também, em que foi pela família Humberto de Campos, caso conhecidíssimo, e que a partir desse processo cria-se a jurisprudência, todo médium é dono da sua obra, deu um caminho aberto através dos processos jurídicos. E um livro maravilhoso que é o Lealdade, que traz também um testemunho do desencarnado, que é anexado ao processo do julgamento do suposto assassino, que consegue essa libertação como se fosse até uma cariação entre o desencarnado e o encarnado, que se fecha o processo inocentando aquele amigo. Então são bastante coisas. Na música nós temos aí várias obras, né? Vários artistas que também trazem a música, falando do Chico, falando da temática espírita. Na pintura temos pinturas mediúnicas belíssimas, que também
vem sendo divulgada através do tempo, trazendo a doutrina dos espíritos. E tudo isso é muito lindo, maravilhoso, com essa obra literária do Chico, grandiosa. Mas o que o Chico mais gostava, né? Era do contato com o povo. Era a presença daqueles amigos junto dele. Era o trabalho da promoção social, que ele dedicou inteiramente na sua vida, desde o início do seu trabalho mediúnico. Ele se dedicou também ao trabalho da promoção social, que perdura até hoje, através das suas obras que foram doadas para que se promovesse esse trabalho. Então a gente vê que o resultado, o legado da obra de Chico Xavier é muito intensa. E tem esse valor grandioso porque acompanha a sua conduta perante esse trabalho mediúnico, né, tão intenso. E a gente pergunta, e o Chico Xavier em Pedro Leopoldo? Esse foi o Chico Xavier, né, que deixou esse legado, foi uma construção. E o Chico em Pedro Leopoldo? Como era o Chico? Né? O Chico nasce em 1910, numa pequena cidade do interior. Pedro Leopoldo, o nome é homenagem a um engenheiro que construiu a linha de ferro que ligava Pedro Leopoldo a outros municípios e a capital. Uma família simples, passou por todas as dificuldades que nós já conhecemos na sua infância, né, dando o seu testemunho desde cedo. O Chico Xavier, desde novinho, já tinha esse contato com os espíritos. O primeiro que ele revela foi da sua mãe, né, que aos 5 anos de idade já o preparava para essa missão, já trazia essa orientação sobre sua conduta e também do seu trabalho e dessa possibilidade, né, da comunicação com os desencarnados ou então chamados mortos, o que causou uma desconfiança, né, que o Chico não seria uma pessoa de equilíbrio emocional e psíquico normal, porque ele fugia da normalidade. Então, a compreensão, falando dessa época, 1915 até 1920, né, seria muito difícil para qualquer pessoa ter essa compreensão. A doutrina espírita estava no seu nascedor no nosso país, né? Então, o Chico, ele se manteve fiel ao que via, aos conselhos que recebia, né? Tanto depois que ele, estudando no Grupo Escolar São José, ele recebe uma composição na época, ou seria uma redação, né, falando sobre o Brasil, que ele ganhou um prêmio, mas ele foi honesto e disse que não foi ele que escreveu, que foi um amigo que ditou. E a professora causa um grande espanto, e ele já tinha também essa fama de meio deslocado, ela pôs ele à prova, né, onde ela fala que ele falasse então sobre a areia, aí dita para ele que um grão de areia pode refletir a luz do sol, né, da presença de Deus. Então, pela idade dele, eram versos muito profundos. Enfim, revelou-se a mediunidade muito cedo, até para que ele pudesse ajudar a família, ele foi ingressado na fábrica de tecidos, onde ele não pôde permanecer, mas o pai o convidou a trabalhar e o padre ainda ajudou para que ele não fosse internado no hospício ou no manicômio, como doido. Então, o que desse ele ocupação, uma maneira de ajudar também o sustento da família. Aí ele foi à fábrica, mas ele não conseguiu ficar devido aos problemas de saúde. E o padrinho dele, o senhor Felizardo, lhe ofereceu um trabalho na sua venda, né, onde vendia-se tudo. E Chico ali trabalhou até o desencarne desse padrinho. E também ali, nesse trabalho que ele fazia, que ele começou
a sua tarefa mediúnica, que devido aos problemas obsessivos de uma irmã, ele recebeu o socorro do casal Perácio, Dona Carmen Perácio e seu Hermínio Perácio, que a tratou num processo obsessivo através da mediunidade, aconselhou o Chico a pegar o lápis e o papel e escrever, que ele era médium. Então esse casal já foi também os emissários do alto para que pudesse iniciar o Chico na gloriosa tarefa da sua mediunidade. E o Chico católico, né, foi ali que ele recebeu o passe livre do padre para que pudesse ingressar na doutrina dos espíritos, devido à confiança que o padre tinha em Chico, na sua bondade, que se ele sentiu-se bem entre os amigos, que continuasse, só não esquecesse de Nossa Senhora, que ia protegê-lo. O que ele fez até o final dos seus dias, continua fazendo como espírito. E esse casal, ele teve uma representação muito grande junto a Chico, que viu o potencial mediúnico, as possibilidades reveladas através da sua mediunidade, que esse casal era de fora, uma cidade vizinha nossa, chamada Cordesburgo. Esse casal se transferiu para Pedro Leopoldo, morando ao lado da casa de Chico Xavier, para que pudesse acompanhá-lo nos trabalhos do recém-fundado Luiz Gonzaga, o centro onde Chico iniciou as suas atividades mediúnicas. Então esse casal teve um grande papel na vida do Chico para o início da sua mediunidade, que ele funda o Luiz Gonzaga no ano de 1927. E vamos lembrar que junto a essa fundação do Centro Espírita Luiz Gonzaga, nós tivemos a presença da Rainha Santa, a Isabel de Aragão de Portugal, que se apresenta a Chico numa noite de 8 de julho, convidando-o a fazer o trabalho de assistência ou promoção social, que fosse distribuir pães. E o Chico disse, não tenho pães nem para nossa família, como vou fazer? Ela falou, comece dividindo. E ele começou assim e nunca mais parou. O Chico foi um benfeitor aqui na periferia, em Pedro Leopoldo, com o trabalho, levava o que tinha, mas levava principalmente a sua palavra, o seu aconchego, o seu acolhimento. O que tinha, ele levava. Em várias entrevistas a gente pode observar o Chico falando dessas visitas, coisa que ele considerava de mais importância para o seu reabastecimento de vibrações, né, e de entendimento, enfim, o que o seu coração pedia para que ele tivesse contato com o povo. Então, desde os primórdios da sua tarefa, o Chico nunca se isentou dessa presença junto aos mais infelizes, com alegria, levando pão material e principalmente o pão espiritual. E nós falamos da fundação do Luiz Gonzaga e vamos ter a presença do benfeitor Emmanuel em 1931, às margens do açude do Capão, aqui em Pedro Leopoldo, lugar bem conhecido, que se tornou um lugar histórico, que era próximo à fábrica de tecido, para um caminho mais antigo, onde existe uma mata. O Chico passava por aqueles trilhos em meditação, em contato com a natureza, com certeza de encontro aos espíritos superiores que já estavam ali orientando a sua tarefa. Era um momento de recolhimento do Chico Xavier. E ali Emmanuel, como se diz, assinaram um contrato, né? Essa parceria de um trabalho magnífico de esclarecimento religioso do benfeitor Emmanuel e do acompanhamento da tarefa mediúnica do Chico, o tempo todo, como o próprio Chico diz. O benfeitor Emmanuel estava ali presente, né, atendendo a esse mandato mediúnico que o Chico recebeu e recomendando a Chico a disciplina, coisa que não faltou no nosso querido médium,
para que pudesse realizar essa obra tão grandiosa que foi o seu trabalho mediúnico, e também atendendo ao convite de Isabel de Aragão, a Rainha Santa, na sua simplicidade, na sua humildade, no seu amor ao próximo. Então, depois desses episódios, o primeiro livro de Chico se encontra pronto, o Parnaso de Além-Túmulo, que foi lançado em 1932, né? Descoberto, então, o Chico pelo presidente da Federação Espírita Brasileira, que o propõe a lançar esse livro depois de ver as comunicações mediúnicas que Chico tinha dos poetas luso-brasileiros, conhecidos de renome, que resolveram a publicar esse livro, o que o impressiona bastante, que ele fala sobre a mediunidade do Chico, né? Que era quase adolescente, portanto a cultura e treino poético ele não tinha esses treinos, né? E ele recebia de jato, como o próprio presidente nos fala, né? E também que ele não tinha o conhecimento daqueles poetas para que pudesse estar inspirado no estilo, nos conteúdos que eles se apresentavam. E esse livro foi submetido ao exame da Academia Brasileira de Letras, pelo então presidente da Academia, Humberto de Campos, que veio a público em um jornal falando que fugiria a sua consciência e responsabilidade a não atestar que os textos publicados ou recebidos pela pena do senhor Xavier, né, eram verdadeiros, não falando da mediunidade, mas da originalidade daqueles poemas que o Chico recebeu. Como nós sabemos, cada poeta, cada autor tem seu estilo, tem sua maneira de apresentar a sua fala, né? O seu sentimento, o seu humor, é tudo revelado com muita clareza. E então, ali foi atestada a veracidade daqueles poemas. Humberto, então, estava encarnado, né? Que a gente tem muito conhecimento de Humberto de Campos. Depois que ele desencarna, ele também vem a se utilizar da mediunidade do Chico para trazer as notícias do além. E ainda fala mais nesse livro sobre a mediunidade de Chico, né? Ele fala que é extraordinário, maravilhoso, uma verdade nua e crua, qual luz que não pode ficar debaixo do alqueire. Por isso que a febre o requisita para esse trabalho. Foi assim que pensamos e conseguimos vencer a relutância do médium em sua natural modéstia para lançar ao público, em geral, e aos confrades em particular, esta obra mediúnica que, estamos certos, ficará como baliza fulgurante na história a trastejar do espiritismo em nossa pátria. Então, essa é a palavra do presidente da FEB, que traz para a gente essa fala tão extraordinária sobre a mediunidade do Chico. E foi assim que aconteceu, né? E ele não preocupa em apresentar o Chico. E ele deixa claro que ele não estava apresentando o homem Chico, mas uma ferramenta. Ele usa essa palavra, sabendo qual instrumento o Chico era, né, para os espíritos, qual a possibilidade que ele oferecia, né? Que era uma coisa bem revelada, que todos iriam questionar. O primeiro livro do Chico, de um jovem de 21 anos de idade. Tanto é que o Chico é o único livro que ele coloca palavras minhas, que está lá no prefácio, onde ele descreve a sua infância, as suas dificuldades, né, dentro da sua humildade, e também porque que ele chegava até ali com esse livro, como já tinha dito, né, com certa relutância. Mas se a obra servisse para apenas uma pessoa, já estaria por satisfeito. E também não estava vindo a público para se projetar, porque ele já tinha deixado para trás todas essas mesquinharias e vaidades da vida. Ele, um jovem de 21 anos, né? E que a fé, a partir do momento em que ele conheceu a doutrina, o trabalho mediúnico, ele, através do tratamento, né, do processo obsessivo que a sua irmã teve,
que ele adentrou a doutrina dos espíritos. Então, nesse livro, ele narra esse caso, que o levou à doutrina e que a irmã voltou curada e que, a partir dali, ele adquiriu uma fé inabalável que iria acompanhá-lo pelo resto da sua vida. Então, por mais 70 anos, né, o Chico cumpriu esse compromisso que ele tinha assumido na sua primeira obra, aos 20 anos de idade, né, demonstrando uma coerência a vida toda diante da tarefa que ele abraçou, com sua humildade, principalmente com seu amor ao próximo e o seu amor a Jesus, que possibilitou que a sua obra fosse reconhecida e valorizada pela maneira com que ele a apresentou a vida toda, pela credibilidade que ele apresentou. Como Kardec fala em Obras Póstumas, né? Logo virão surgir aqueles que emprestarão o seu nome e a sua personalidade e calarão a boca dos detratores da doutrina, que não serão chamados mais de loucos. Olha o trabalho do Chico, né? O primeiro apóstolo foi o Dr. Bezerra de Menezes, que desencarna em 1909, Chico, 1900, desculpem, e o Chico nasce em 1910, dando uma sequência a esse trabalho tão valoroso. E o Chico também, ele explica para todos nós esse processo, como ele chegou à doutrina e como ele estava chegando a lançar aquele livro. Do processo obsessivo, ele conheceu o casal Perácio, que o assistiu na sua primeira necessidade, que foi o socorro à irmã, mas descobriu a mediunidade do Chico e o aconselhou a pegar um lápis e papel e escrever. O Chico, então, passa mediunicamente, como ele mesmo diz, essas mensagens nem ele mesmo as guardou. Mas, a partir dali, esse casal se interessa pela mediunidade do Chico e o acompanha nessa mediunidade iniciante, transferindo-se da cidade de Cordisburgo, que é perto aqui de Pedro Leopoldo, para que pudesse acompanhá-lo de perto. Vai morar ao lado da sua residência. E o Chico, então, no Luiz Gonzaga, ele tem algumas narrativas, né? Que foi com grande sacrifício que ele reuniu alguns amigos que não permaneceram, ele acha que devido à seriedade que o Evangelho cobrava. Então, muitos não ficaram dispostos. Ele chegou a ficar sozinho, muitas vezes, lendo e comentando o Evangelho em voz alta. Tem até um caso em que Chico conta que ele falou: Emmanuel, eu já tenho uma fama de doido, fico aqui sozinho lendo um livro e falando. Aí Emmanuel apresenta para ele a Assembleia de Espíritos que estavam ali estudando junto com ele, se preparando para uma reencarnação. Então, né, fica a mensagem para a gente que nunca, né, estamos sozinhos, né? A nuvem de testemunhas que nos cerca, como diz Paulo, são maiores. Então, as reuniões iniciaram segundas e sextas-feiras, com trabalho de psicografia e receituários, e passam no Luiz Gonzaga. E o segundo livro do Chico é um livro também muito interessante e familiar, chama Cartas de uma Morta, bem conhecido, que é da Maria São João de Deus, a sua mãe, que na primeira oportunidade escreve ao Chico, a pedido do próprio Chico, esse livro, que tem mensagens magníficas. E tem uma carta que ela endereça diretamente ao Chico, falando da sua mediunidade, com orientações, né, muito interessantes. E o Chico, a veneração que ele tinha à mãe, à madrasta, né, nas orientações que sempre recebeu delas, nessa carta, ela o aconselha alguns tópicos que nós tiramos dessa carta, né? Que seja um bom trabalhador, né? Que cumpre os sacrifícios, dificuldades e privações com serenidade cristã,
que a sua mediunidade seja como uma harpa melodiosa, que tem harmonia em tudo. E pense sempre em Jesus. Foge à vaidade e não guardes a sua peçonha ao coração. Não encares a tua mediunidade como um dom, mas como oportunidade. Não se desvie da humildade, que tenha fortaleza e resignação, né? E um mesmo coração extravasante de amor. É interessante como que Chico cumpriu todas essas, né, orientações com presteza e com muito amor, né, no trabalho e na tarefa mediúnica. E esse trabalho foi repercutindo, tanto que fez em 1935 um repórter do Rio de Janeiro chamado Clementino de Alencar visitar Pedro Leopoldo para uma reportagem investigativa, sem conhecer o Chico, a pedido evidentemente da redação do jornal, devido à repercussão que a obra literária do Chico já estava promovendo no Brasil. Então, nós estamos falando em 1935, portanto, não é na era da mídia como nós estamos utilizando agora. Não existia nada disso. O jornal ainda era um meio de notícias. Então, esse jornalista esteve em Pedro Leopoldo, Chico, muito desconfiado, como bom mineiro, ele não queria recebê-lo. O coletor, né, de impostos aqui de Pedro Leopoldo é que chamou no seu escritório, no gabinete, para que pudesse apresentar o jornalista. E o Chico falou, não, eu não quero esse tipo de trabalho, eu quero ficar quieto no meu canto. Daí vem discussão com o que vê, com o que fala, e eu prefiro ficar no meu canto fazendo o que eu tenho que fazer. Mas Emmanuel autoriza esse trabalho em nome da doutrina, para a própria divulgação da doutrina. Então a gente vê quantos encargos o Chico recebe nesse momento para a divulgação da doutrina dos espíritos. Então esse repórter, autorizado por Emmanuel, acompanhou as atividades do Chico aqui em Pedro Leopoldo e fazia por toda semana uma reportagem onde Chico se tornou capa do jornal Globo por 3 meses, relatando o que ele estava testemunhando. Esse repórter ele foi fiel ao que viu e traduziu o trabalho de Chico com uma beleza muito grande, e as mensagens e os assuntos então tratados. Inclusive ele fala que o Chico estava cercado de intelectuais, de médicos, de cientistas, para que pudesse entender. E o Chico, né, o irmão do Chico que acompanhava esse trabalho, passava as folhas para que esse repórter assinasse todas, para que Chico, através dos espíritos que comunicavam, principalmente o Emmanuel, respondesse as perguntas que eram feitas. Então foram tratados, vamos imaginar um pinga-fogo em 1935, escrito. Foi tratado todos os assuntos. Então é um relato belíssimo da vida do Chico, um jovem de 25 anos de idade, trabalhando lá no balcão do senhor Felizardo. Então, Humberto de Campos, já desencarnado, traz uma mensagem também, que era um homem cansado que o recebia para levar uma carta para a mãe dele, que era o Chico. Então, são relatos bem interessantes sobre o trabalho do Chico e o próprio testemunho do Chico. Em algumas passagens, ele explica como se dava o processo mediúnico através dele. E esse livro, essas reportagens, mais tarde, em 1972, se não me engano, se transformou no livro Notáveis Reportagens com Chico Xavier, que reúne todo esse trabalho, todo esse retrato vivo do Chico aqui em Pedro Leopoldo, um jovem trabalhando incessantemente em nome da doutrina espírita. E em 1935, também, o Chico adentra para o Ministério da Agricultura, se tornando funcionário federal como escriturário na Fazenda Modelo.
né, local também histórico aqui em Pedro Leopoldo, onde onde Chico passou e trabalhou por mais de 30 anos, até que foi transferido para outro local para a sua aposentadoria. O Chico ali trabalhou também na psicografia, né? O espaço foi cedido para que ele psicografasse em regime de tranquilidade e solidão, né? Vários livros, inclusive o Paulo Estevo foi psicografado nesse local, que se tornou um local histórico na vida de Francisco Cândido Xavier, em 1935. E o Chico continuou trabalhando, lançando suas obras literárias, né? Em 1944, em que ele recebe essa intimação, né, do processo que nós já citamos, da família do Humberto de Campos, requerendo os direitos autorais devido à repercussão e à fama, né, que Chico tinha adquirido, apesar de fugir, mas o seu trabalho já era reconhecido, já tinha livros como Boa Nova, Cartas de Além Túmulo, Novas Reportagens, enfim, Boa Nova, que o Humberto de Campos já tinha psicografado. E o Chico cria essa jurisprudência, como nós dissemos, sobre a obra pertencer ao próprio médium, obra que não pertenceu a Chico. Todas foram doadas para instituições, né? A FEB recebeu vários livros e outras instituições posteriormente recebem esses direitos autorais para as suas atividades se manterem. Várias instituições de assistência se mantêm com esse acervo, né? Os direitos autorais que Chico sempre transferiu. E no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem um trechinho muito oculto. Nós vimos que o Brasil, Coração do Mundo, apresenta, né, para todos nós, o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, que veio com essa missão, né, de implantação doutrinária da doutrina no Brasil, até a fundação da FEB, de maneira direta ou indireta, com a participação dele. Então, ele foi apóstolo do primeiro século. E nós vimos discretamente falando sobre médiuns, né? Tem um trecho lá que diz o seguinte, no Espiritismo no Brasil: médiuns da obscura condição social e nas mais humildes profissões, a se constituir instrumentos admiráveis nas mãos piedosas dos mensageiros do Senhor. Eles deram uma referência discreta ao médium Francisco Cândido Xavier, porque esse seria o perfil do Chico, né? Médiuns das mais obscura condição social, humildes profissões, instrumentos admiráveis nas mãos dos mentores espirituais. Está lá no Brasil Coração essa referência. Não cito o nome do Chico, é uma interpretação nossa, mas eu acho que enquadra, não é, gente? Bom, e Chico Xavier continua o seu trabalho, né, independente de qualquer situação. Vencendo esses percalços de 44, ele continua seu trabalho incansável e na Fazenda Modelo já iniciava o culto do Evangelho na casa do Rômulo Joviano, com várias psicografias que hoje são publicadas pela editora Vinha de Luz, através dos livros Deus Conosco, Sementeira de Luz, Sementeira de Paz, Militares no Além, todos livros que foram concebidos lá ou foram registradas essas mensagens através dessas reuniões íntimas, que também é um material valoroso de esclarecimento sobre a doutrina dos Espíritos. Nós vamos ver que Chico estava num cenário de muito trabalho, né, de muita popularidade, podemos assim dizer, de muitos necessitados batendo a sua porta, e em função disso, o Chico resolve fundar mais uma casa, a convite, a instruções dos benfeitores espirituais, que deveria realizar mais um trabalho, que seria o trabalho da desobsessão.
Então Chico se reúne com alguns amigos e familiares, dentre eles o Arnaldo Rocha, que iria dirigir a reunião, que já trabalhava com ele há 6 anos, depois do desencarne da sua esposa, Irma de Castro Rocha, um ateu que se converteu ao espiritismo junto a Chico Xavier, e fundaram o grupo espírita Meimei, que era o apelido da sua esposa, a Irma de Castro Rocha, bem conhecida no meio espírita mundial. A Meimei teve a sua casa fundada em 31 de julho de 1952. Quem quiser conhecer um pouco da história de Meimei, eu convido a visitar o nosso canal, Eugênio Eustáquio Meimei, que nós publicamos um vídeo em comemoração aos 68 anos do Grupo Meimei. Nós publicamos na semana passada, no dia desse aniversário. Então a história está bem completinha lá, vocês podem assistir. É só dar um clique lá no canal Eugênio Meimei que vocês poderão ver. E o Chico ali começou um trabalho também incansável de socorro aos desencarnados e aos processos obsessivos que chegavam até ele e ele não tinha como resolver fora desse ambiente. Então ali ele passou a reunir toda quinta-feira em trabalho da desobsessão, realizando um trabalho mais íntimo, que nós podemos assim dizer, aqui em Pedro Leopoldo, em termos mediúnicos. E podemos também trazer para vocês que a Meimei é a mesma Blandina que está apresentada no livro Entre a Terra e o Céu, lançado em 1954, da série André Luiz. Está lá no Lar da Bênção. Os evangelizadores aí de plantão podem lá visitar esse capítulo. E do Meimei surgiram as gravações, que hoje nós temos uma fita que foi lançada em 2000, através da fita foi lançado um DVD em 2012, contendo essas gravações, um trabalho inédito, resgatado pelo Oceano Vieira de Mello, da Versátil Vídeo, e os livros que foram lançados em 55 e 56, que foram as instruções que esse grupo recebeu nos finais da reunião, que vinha a orientação dos mentores. Então chamam Instruções Psicofônicas, Voz do Grande Além. E em 2013 nós tivemos a felicidade de lançar um livro chamado Registros Imortais, que foi o complemento dessa trilogia, que foram as mensagens gravadas no Meimei, e estavam todas traduzidas já, datilografadas, em papel, e que nós conseguimos organizar esse livro contando um pouco da história do Meimei e trazendo estas valiosas mensagens, que é muito voltada nesse momento para o meio religioso, tanto católico, espírita e protestante, em testemunhos vivos dos desencarnados. O Chico Xavier continua o seu trabalho, e as outras casas que surgem aqui em Pedro Leopoldo todas sob influência do Chico, e a gente vai entender por quê. Então nós tínhamos o Luiz Gonzaga, o Meimei. Na inauguração da nova sede do Meimei em 54, funda-se o Grupo Espírita Sheila, que nasce o trabalho nessa casa. E depois ele traz o José Vigílio para fundar o Bezerra de Menezes. Então essa é a nossa base espírita aqui em Pedro Leopoldo, onde esses mentores, Homem Emmanuel, André Luiz, Sheila, Meimei, Bezerra de Menezes, realizaram seus primeiros trabalhos na Terra, aqui na Terra, voltada à doutrina dos Espíritos. Então todos trabalharam com Chico aqui em Pedro Leopoldo e continuou a sua tarefa mediúnica. Nós estamos aqui, então, também em uma das casas, que é a Casa do Chico, que nós teremos oportunidade de postar para vocês rapidinho o salão onde se realizam as reuniões do culto do Evangelho, o quarto onde Chico dormia. Nós temos também um acervo literário todo dele, toda a obra do Chico aqui em exposição, e recebemos caravanas onde gozam dessas vibrações tão grandiosas
desse espírito iluminado que foi Chico Xavier. Chico se transfere, então, em 1959 para Uberaba, continuando a sua tarefa mediúnica. E Chico também tem um outro ápice, né, em termos de Brasil, no Pinga Fogo, né, marco do jornalismo brasileiro. E eu convido a vocês agora para que nós possamos ver um vídeo que nós vamos encerrar o nosso trabalho de estar junto com vocês. É Chico em 5 minutos, a trajetória do Chico e os prêmios ou os reconhecimentos, os títulos, podemos assim dizer, que Chico recebeu em nome da doutrina espírita depois do seu desenho, ou ao longo da sua vida, que inicia os primeiros títulos aqui em Pedro Leopoldo, e que ao longo da vida ele vai recebendo, que é bem interessante o reconhecimento do povo brasileiro, né, ao trabalho, à obra, ao homem Chico Xavier, que nós temos a alegria de tê-lo como conterrâneo e de ter convivido com Chico desde a infância, né, pelos laços de amizade. Então nós estamos muito felizes de estar com os amigos aí do Centro Espírita Jerônimo Candim, a todos que nos ouvem. Nessa 8ª semana, Chico Xavier, fique aí com o nosso vídeo em homenagem a esse grande homem. Que Jesus nos abençoe. Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Por esse mundo passou um homem de tanto amor, suas pegadas deixou pra outros seguir. Pregou tanta paz, deixou tanta luz, dedicou sua vida ao Mestre Jesus. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Foi muito perseguido, mas nunca desistiu. Seu amor foi maior do que a dor que sentiu. Quantos desesperados em sua porta bateram, suas mãos cheias de amor ele sempre estendeu. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Nesse plano aqui, sua missão terminou, mas só marca pra sempre nessa terra deixou. Quando sente saudades, faz assim como eu, cante essa canção que o Chico renasceu. Chico, 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 Chico Xavier, yeah.
Chico,